ficasse te olhando e eu não conseguia, e ela não entendia o porquê. Então, ela pedia para eu olhar para ela quando ela estava falando e eu ficava piscando e chorava, né? E ela não entendia isso, ela achava, olha meu olho, principalmente quando estava assim, me corrigindo de alguma coisa. Ou então que eu dormia quando ela ia me corrigir, ela estava falando comigo e eu dormia no meio da conversa, assim. Acho que eram coisas assim que hoje em dia eu entendo assim, que era só uma sobrecarga, né? Eu simplesmente apagava. Ela disse que achava até que eu estava fugindo, que eu estava fingindo, que eu estava ou então testando. E tem alguns vídeos meus de infância que eu assisti, porque o meu avô gravava vídeos o tempo inteiro, fazia vídeos da família inteira, então eu tenho esse privilégio de ter muitas memórias gravadas minhas, né, de infância, desde bebê acho que até a minha adolescência inteira ali. E eu assisti alguns vídeos e eu vi vídeos eu bebê brincando assim, um aninho eu ficava pegando um pano, um lenço e ficava colocando na cabeça e girando assim. E aquilo era minha brincadeira, eu pegava bloquinhos e ficava colocando na cabeça assim. Eu não, digamos assim, eu não brincava com as coisas de um jeito muito tradicional em alguns momentos. E também tem uma história que eu queria que a mãe contasse, que é de quando eu era um pouco mais velha, ela me contou e eu acabei até... De alguma forma parece que eu lembro disso, mas dizem que existem memórias falsas, né? Então, eu não sei se eu lembro mesmo. Então, aquela história que eu falei na escola que estavam me maltratando em casa, porque eu não sabia ler. Sim. Eu fui chamada na escola porque a Vitória falou para a professora que ela precisava ler rapidamente e que eu maltratava muito ela por isso. Daí, lógico, a professora, a diretora fizeram uma reunião, vamos lá, e na defesa da Vitória eu fui, e aí o conselho tutelar, já esperando, né? Assim, a mãe é o seguinte, a gente tem uma denúncia aqui, assim, de quem? A Vitória nos falou isso, e nós vamos chamar aqui, e pode ser, pode. A Vitória tinha 6 anos, então ela estava com muita pressa de aprender a ler, porque o irmão já estava lendo, com 4, 5, então ela queria ler também. Daí, chamaram ela na sala, eu fui, ela foi, aí a diretora falou, Vitória, fica tranquila, nós estamos aqui contigo, tá? Pode falar a verdade. É verdade que a tua mãe te maltrata, porque você não sabe ler? Ela disse, sim, é verdade. Mas como é que eu vou sair dessa? Aí ela disse, pois é, mãe, isso aí. Eu posso fazer uma pergunta para ela agora? Pode. Como é que eu te maltrato? Ah, mãe, tu só quer ler uma história de noite, né? E eu quero que tu leia 3. E isso em tudo, ela não tem filtro. Então, muitas coisas assim, de saia justa que eu passei com ela, seria muito tempo aqui para falar, né? Mas são inúmeras histórias. O quanto algumas pessoas pensam que a pessoa com autismo ou que tem alguma outra condição de deficiência, que é uma pessoa assexuada, que não namora, que não casa, que não se relaciona. Mas anterior a isso, eu gostaria de dar continuidade à fala da Vitória com relação a essa relação diária com a Vicky, né? Como é que acontece, né? E eu prometo que eu não vou te dizer assim, vou te ligar para como é que está a Vicky hoje. Tem uma questão interessante que eu queria trazer aqui, que é eu sinto ponto de vista da Vitória. Teve uma dúvida que eu tinha logo que eu conheci ela, que me fazia, de certa forma, querer muito mais conhecê-la, muito mais querer compreendê-la, né? Era assim, eu estava conhecendo ela,
estava encantado com ela e eu vi no blog que estava escrito que ela era autista. Aí, Google, né? Uma pesquisada, tinha lá escrito manual, DSM e tudo mais. E tinha uma coisa escrita assim, dificuldade com teoria da mente. Algo referente à minha capacidade de ler os sinais sociais, entendeu? Como a outra pessoa se sente. A primeira coisa que me veio na cabeça nessa hora é o quanto eu sou bom nisso. Eu sou melhor nisso. Eu entendo mais os sinais sociais. Eu me dei conta de que aquilo me ajudou a compreender aos poucos o que se revelou mal entendido, assim, né, de que a pessoa não entende os sinais sociais. Não, ela está muito mais preocupada em compreender os sinais sociais do que eu. Ela está estudando detalhe a detalhe. Tem talvez uma dificuldade maior. Mas não, eu não entendi melhor os sinais sociais. Eu só não entendi e achei que entendi e segui em frente. Então, essa é uma diferença bem grande, porque isso me fez entender que eu devo levar a sério o que ela diz. E eu levo muito a sério. Porque ela realmente está preocupada com o que de fato foi dito. O que eu disse. O que eu quero dizer. Então, realmente isso foi grande parte do meu encantamento com a vida. Com certeza. Mas como foi assim? E aí, tu me comentou né, que a pessoa não. Podem pensar que a pessoa não namora, que a pessoa. Não. Bom, quando eu conheci a Vicky, eu não podia tocar nela. Né? A pessoa não pode chegar perto, né, aquela coisa de 1 metro de distância, mais ou menos. Mas ela queria muito conversar comigo. Então aqui está uma pessoa que é diferente de ler. Nesse sentido, a Vicky me surpreendeu muito mais que qualquer filme público, qualquer episódio do Black Mirror, qualquer filme do David Lynch, qualquer coisa desse tipo. Não dá para ler ela como eu leio outras pessoas. Ela realmente queria muito conversar comigo. Às vezes ela nem entendia o que ela sentia. Chegou a me perguntar, certa vez, será que eu gosto de ti? Eu não sei. E eu me sentia uma pessoa muito sábia, né? Poxa, eu saberia isso. Então, essa pessoa, aos poucos, pouco tempo a gente estava rindo, que a gente demorou para dar as mãos. Então, agora tudo, a gente está cada vez mais tranquilo em relação a dar as mãos, né? E, enfim. Tocamos de novo, está tudo bem. A gente vive junto todo dia, a gente. A maneira como vocês compartilham esses momentos e a maneira como nós vivenciamos o outro lado, que é quem tem o diagnóstico e que é nosso aluno no ensino superior, o quanto é às vezes difícil. Até a questão de se identificar na universidade, né? Porque eu receio assim, eu tenho autismo. Eu tinha um aluno que ele estava investigando sobre autismo. Antes de me formar e tudo mais, eu tinha um grupo de estudos em que eu era professora também de inglês e eram todos autistas, né? Eu e mais meus amigos, né? Então, hoje em dia não, eu sou professora de inglês de adultos, né? Eu sou professora particular de inglês, eu trabalho mais na linha de inglês corporativo. Então, isso é bom para mim, porque eu não sei se eu conseguiria lidar muito bem com uma criança autista, por exemplo, porque eu sei que as necessidades são necessidades que eu tive, que eu não sei. Sorte que eu não fui minha mãe. Mas Tudo bem, obrigado.
ti agora, aproveitando o assunto. Saberia informar quantos autistas atualmente estudam na UBRA e quais adaptações e ou suportes a universidade oferece para melhor inclusão? Nós temos uma situação que se organiza assim. Quando o aluno faz a matrícula, né, existe um protocolo que preenche e que ele se identifica e pede adaptações. Naquele fundo escuro, assim, na escola, no corpo pequeno e delicado, carrega um mundo acelerado. Ela sabe o que quer, sabe sonhar com os pés. Seus morangos no quintal, folhas de sábado caseiro, espuma, pau de aguaceiro, os retratos nas paredes guardam seu. Ela tem tanto pra fazer e não tem medo. Carinho é molho de tomate, suco de acerola, é abraço, chique é companhia, salada só pra mim, só ela sabe ser boa assim. Ela entrega pro mundo que não recebeu, só quer fazer de tudo pelo que é seu. Mulher trabalhadeira, acorda assim a vida inteira. Fora minha vida, te amo inteira. Deixa eu cantar morangos. Fora minha vida, te amo inteira. Deixa eu cantar morangos no quintal dos teus olhos negros. Tem uma coisa meio. Que música é eu essa? achei Que nem eu meio conheço. autista. Que eu gosto de pensar que é tipo um expressionismo literário, né? Onde, análogo ao expressionismo, que o cenário se mistura ao personagem, acontece uma mistura da situação, do cenário e o personagem, da mesma maneira. Eu acho. Vamos fazer? Antes sonhava mais do que realizava, rezava mais do que falava com Deus, morava num hábito e numa casa, tinha medo de me acorrentar.
sorri pra mim. Sentado à mesa num café suspirado, derreto na torra de um beijo passado, torrado, amargado, um sonho acordado, por medo de escoar no pesadelo de um amor filtrado. Há um avinho Ao mapear o rosto da minha boca, nunca imaginei que fosse outra. só quando senti o frio do fio me acarinhar. No canto dos lábios, um charme velado, descendo de um véu espiralado, numa falsa solidez. A gente vai embora, a gente se despede nessa noite, desse pão mofado no deserto, e vai vestir o chão da lucidez E e sorri. sorrir enfim.